Olá, eu sou a Mari. E eu sou o Raimundo. O conteúdo que iremos trabalhar hoje é sobre as leis de Mendel. O mesmo, ele se encontra dentro da área de genética, onde alguns termos eles são bem frequentes. Então, fique ligado e preste muita atenção para que você possa compreender toda a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Sendo assim, agora nós vamos conhecer alguns termos básicos da área da genética. Um termo bem recorrente é gene, que são os fatores hereditários que todo ser vivo possui. Já os alelos são formas alternativas de um gene. Quanto ao termo autofertilização, vai ocorrer quando o óvulo e o espermatozoide de um mesmo indivíduo vai formar o zigoto, indivíduo esse que ele é hermafrodita. Como exemplo, nós temos a flor, que ela possui, aqui nesse caso, tanto a estrutura masculina, que é o estame, quanto a estrutura feminina, que é o pistilo, podendo, nesse caso, se autofecundar. Já em relação à definição de fertilização cruzada, essa ocorre quando dois seres da mesma espécie fecundarem simultaneamente. Um exemplo, duas plantas diferentes, porém da mesma espécie. O genótipo, ele é a constituição alélica de cada linhagem, como vocês podem observar nessa imagem. Já em relação ao fenótipo, ele nada mais é do que a expressão do genótipo com a contribuição do ambiente. Quanto ao termo segregação, significa a mesma coisa que separação, e nesse caso, nesse conteúdo, vai estudar a separação dos alelos. E quando você escutar que o cruzamento é monohíbrido, isso significa dizer que neste tipo de cruzamento se estuda apenas uma característica por vez. Em contrapartida, no cruzamento de híbrido, ele vai estudar duas características diferentes. Como exemplo, aqui nós temos a cor e a textura da ervilha, que são amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Quando dizemos que um organismo é homozigoto, significa dizer que ele possui dois alelos iguais para aquela característica. Já o termo heterozigoto significa dizer que ele possui dois alelos diferentes para aquela característica. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos entender primeiramente por que o estudo da genética ele foi tão revolucionário para o ensino de biologia. Bem, a genética ela estuda a transmissão de características de indivíduo para indivíduo. Essa transmissão acontece através dos genes, que são pequenos pedaços do DNA que carregam informações genéticas. Por exemplo, na informação para o seu olho ser castanho, do seu cabelo ser louro, entre outras características. Todas essas características estão presentes no seu DNA. Acabamos de compreender um pouco sobre uma ciência que ela é muito importante para os nossos estudos, que é a genética. E para a descoberta dessa ciência, tem uma pessoa que ela foi muito importante e que ela é considerada como o pai da genética, que foi Gregor Johann Mendel. Você sabe quem foi ele e por que ele é considerado como o pai da genética? Bem, Gregor Johann Mendel, ele foi um monge austríaco, ele era filho de fazendeiro e ele teve uma educação rural que ele ensinou muito sobre o cultivo de plantas e também sobre a criação de animais. E foi essa educação que despertou em Mendel o interesse pela natureza. Mendel, ele deixou a fazenda e ele entrou em um mosteiro católico na cidade de Bur e ordenou-se padre em 1847. E foi lá neste mosteiro que Mendel ele começou a realizar os experimentos, utilizando algumas plantas de jardins e algumas espécies de abelhas, só que foi com as ervilhas da espécie Pisum sativum que ele obteve maior sucesso, pois essas ervilhas elas apresentam características contrastantes, como a altura dessa planta, que pode ser uma planta alta ou anã, a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, a sua textura, que pode ser lisa ou rugosa, as flores, que podem apresentar a cor roxa ou a cor branca, a terminação dessa flor, que pode ser axial ou terminal, a vagem, que pode ser inflada ou achatada, e a cor da vagem, que pode ser verde ou amarela.
Então, podemos concluir que para essas características não existe um meio termo, certo? Então, para Mendel ele obter os resultados e ser considerado o pai da genética, ele realizou um cruzamento por meio da fertilização cruzada, que é um cruzamento artificial que ele fez utilizando plantas puras para determinada característica a ser estudada. E assim terminamos a nossa primeira aula, conhecendo alguns conceitos básicos bastante recorrentes na área da genética e conhecendo um pouco mais sobre esse grande cientista que foi Mendel. Obrigada por assistir e até a próxima aula.